meus queridos alunos do sexto ano, né? Estou com muita saudade de vocês, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre o surgimento da escrita, né? Eu vou tentar, né? Nós falamos já da pré-história bastante, né? Depois vamos falar ainda mais para frente do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia e Roma, mas hoje vamos falar o surgimento da escrita, né? E qual a sua importância, né? Então, a escrita é o resultado o quê? Do ato de escrever. Muito antes surgiu um sistema educacional, né, organizado, como conhecemos hoje, né? A escrita por si só, como um registro de sinais, codificações isoladas, e que por uma associação passa a ter o quê? Algum significado, né? Há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? No final do período neolítico. Vocês se lembram que nós falamos bastante do período neolítico, né? Que vocês sabem que tem a Revolução Neolítica, onde o homem passa de nômade sedentário. Então, nesse período, essa característica de escrita marca o que chamamos de pré-histórico, né? Pois foi com o advento da linguagem escrita, né? Da linguagem escrita que inicia o seu fim desse período pré, ou seja, período pré-histórico, para o início da história propriamente dita. Então, veja bem, esse período o quê? Quando começa a escrita, vai começar o quê? Dá início à história, né? História. Por isso que coloca, né, que é o início da escrita. A história começa com a escrita, porque você começa a escrever e deixar tudo o aspecto histórico, né? E antes é pré-histórico, que é estudado através de fósseis, né? Esses que vão o quê, né? O arqueólogo vão estudar sobre esse período, né? E é bem mais difícil estudar esse período do que da história, que já está escrito, então fica bem mais fácil de questionar e fazer um contexto histórico, né? Então, o que acontece? Foi no final desse período neolítico que os sumérios, povo que vivia na Mesopotâmia e que já possuía alguma evolução para fazer a contagem numérica, criaram o quê? Um artifício organizado de sílabas para significar o que era falado por eles. E posteriormente, esse recurso serviu de estímulo para um outro povo criar o alfabeto. Então, a forma de escrita mais antiga registrada ocorreu o quê? No Oriente Médio, e é chamada de escrita cuneiforme, né? Cuneiforme. Então, pensa bem. Então, essa é o que? A escrita chamada cuneiforme, né? A primeira escrita chamada cuneiforme. Então, vai passando o que? O tempo vai passando e o aprimoramento da comunicação possibilitou o que? Que tarefas difíceis tornassem menos árduas por meio de pesquisas e invenções. E a troca de experiências, um trocar experiências com o outro, e as informações compartilhadas trouxeram o quê? A existência de um artifício que proporcionaram o quê? Ao homem, né? E pensa bem, proporcionaram o que ao homem? Economizar energia, conservar alimentos e melhorar sua acomodação. Então isso é o que foi filantropia, serviu o que para melhorar, porque vocês sabem que o ser humano ele vai arrumando o que? Novas coisas para melhorar a sua vida e melhorar a vida do outro, né? Então esse aqui é o ponto, né? Que hoje você vê aonde que chegou a tecnologia, o avanço tecnológico está muito, né, elevado, né? Pensa bem, de posse dessa conquista foi possível que exercer abstração, linguagem, comunicação para funções de lazer, autoconhecimento, né? Reflexão e crenças. Mais do que isso, por meio da escrita, a humanidade transpõe, né, as barreiras de tempo e de espaço, deixando informações de toda sorte de registro para posterioridade. Então, bem, eles vão deixando o que? Eles vão escrevendo, deixando na escrita, eles deixam escrito ali. Eles vão poder, nem que seja lá na frente, eles vão o quê? Às vezes até decifrar aquela escrita, porque aquele tipo, as pessoas às vezes não entendiam os outros povos, e depois que vai decifrando, às vezes leva o quê? Séculos para decifrar aquela escrita, mas um dia acaba decifrando. Então a escrita
é de extrema importância, como vocês sabem, né? Como que você vai escrever, mandar uma carta, mandar um e-mail se não sabe escrever, né? Então aí é preciso, né, tudo. Então, antes do surgimento da escrita, os gregos antigos, né, encarregavam, né, um mensageiro que ia de navio ou a cavalo levar a notícia desejada, né? A comunicação só acontecia cara a cara, ou seja, você tinha que a partir do momento pegar o quê? Né? Um navio, ou pegar a partir do momento ir a cavalo, de algum meio de comunicação, eles tinham o quê? Para passar uma mensagem, quanto tempo não levaria? E a partir do momento, e era difícil, tinha que ser falada. Aí se a pessoa errasse, por exemplo, lógico, você pode errar na escrita também e passar uma outra visão para a pessoa entender, interpretar de outra maneira. Mas a pessoa falar, até que chegar lá, talvez o quê? Ele esquecia do que ia passar e dava até uma notícia, né, totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada. Então acontece, então a escrita é o que? De extrema importância, né? Então os suportes da escrita, de forma resumida, os suportes da escrita são as superfícies geralmente planas utilizadas para a escrita. Já os instrumentos da escrita são os objetos utilizados para escrever. Por exemplo, quando os alunos escrevem no caderno, estão utilizando o que? O caderno como suporte da escrita e a caneta e o lápis como instrumento da escrita. Instrumento da escrita, meus grandes alunos. Então deu para entender um pouquinho? Aí eu vou comentar um pouco mais ainda, ó. Qualquer superfície pode ser utilizada como suporte para a escrita, mas existem aquelas que foram usadas de forma sistemática ao longo das civilizações e fazem parte da história da escrita. Então, inicialmente, os suportes mais duros eram utilizados pedra, madeira, casca de árvore, casco de animais e ossos, né, registraram, né? Então pensa bem, o alvorecer da linguagem da escrita. Então pensa bem, até o que, né? Todo esse processo que foi o que? Colocando a escrita ali, foi a base. Desses, os mais marcantes até hoje são o que? As placas de argila utilizadas pelos sumérios. Então, utilizada a Suméria. Então, os sumérios o que? Utilizavam a placa de argila. A antiga civilização localizada onde temos o que? O atual Iraque. Cerca de 3.500 a.C. para a escrita cuneiforme, considerada pelos historiadores a primeira. Então a cuneiforme foi considerada o quê? A primeira. Para marcar a argila era utilizado o quê? Uma cunha, né? Por isso que chama cuneiforme. Utilizava o quê? Através da cunha. Então esses são o quê? Que realmente deu um grande embasamento, né? Agora, o papiro, né, espalha-se do Egito por toda a Europa e Oriente Médio depois do ano 2500 a.C. Depois do ano de 2500, fabricado a partir de tiras estrelaçadas de caule de planta do mesmo nome. Então, o que acontece? A reprodução de um texto de medicina egípcio escrito em papiro e datado por volta de 1600 a.C. Então, o papiro já pode o que? Começa já a facilitar mais, cada coisa o que vai avançando. Vocês sabem que tudo o que? É uma coisa que vai o que? É gradativo. Nada acontece de hoje para amanhã. Lembra que eu falei que na sala de aula, né? Que nós não tem um computador hoje. Nossa, criou o computador, Bill Gates. Não. Ele pegou, tem peça do rádio, tem peça da televisão, né, e utilizou e colocou novas peças. Não é ele inventou de uma hora para outra todas as peças e criou o computador, depois criou a internet, todas as coisas. Não, realmente é o que? Teve pessoas para trás que criaram e foi necessária a criação daquelas pessoas para criar outro. Na América, os maias utilizavam uma espécie de papel chamado de copó, fabricado a partir da casca da figueira e mais propício à escrita que o famoso papiro. Ainda pensa bem, né? Mais propício ainda, um dos poucos códices maias
que sobreviveram à invasão. Então pensa bem, né? A invasão da espanhola, né? Vocês sabem que os maias foram o quê? Foram os espanhóis que, a partir do momento que invadiram lá, né? Encontrava-se atualmente na cidade de Dresden, né? Na Alemanha, e foi escrito nesse tipo de papel. Então pensa bem, a gente pegar o quê? Os maias já utilizavam, e vocês sabem, vão saber mais depois, que ainda talvez não tenham tanto domínio, porque vocês não tiveram essa matéria dos maias, incas e astecas, olmecas, né? Então, o que acontece? Depois nós vamos comentar mais tarde, aí vamos trocar ideias, mas fica o quê? Que são povos avançados, incas, maias, astecas foram muito avançados no nosso continente, mas no caso agora não vamos falar dele neste momento, contudo que nós sabemos que isso aí também a gente estuda o período pré-histórico aqui no Brasil também, né? Mas não é o momento adequado, né? Então pensa bem, voltando à Europa e ao suporte mais rígido, tábuas de madeira revestida de cera eram utilizadas na Roma antiga para anotações cotidianas, ou seja, do dia a dia, cotidiano, anotações do dia a dia, com a vantagem de poder ser apagada, porque os outros não podiam. Essa poderia apagar e escrever novamente, simplesmente raspando a camada de pensa bem, ó, tinha uma cera. Você raspa a cera escrita, estava a cera escrita, e a partir do momento apagava, né, essa camada, né, ou seja, rasgava, tirava essa camada e podia o quê? Escrever novamente. Poderia escrever novamente, e substituindo o quê? Eles pegavam uma nova. Então tinha o quê? A cera, a partir do momento, raspando a camada de cera, eles tiravam e colocava outra camada de cera que não estava escrita. Aí escrevia novamente, só substituía o que? Essa camada de cera e dava para escrever novamente, que antes nos outros não. Escrevia e acabou, aquele lá não serve, tem que arrumar um outro, né? Nesse não, aí eles utilizavam o mesmo, só mudava a camada de cera, né? Nas camadas, né, de abatimento de cera, né, eles tinham o que? Ó, escrevia tudinho que tinha que escrever. Né, tinha que escrever. Agora não há necessidade mais, já estão sabendo disso, já deram recado, já fizeram isso, vamos retirar aquela camada de cera e colocar outra, que agora vamos escrever uma outra coisa. Então poderia ser apagado como a lousa, tudo. Só que a lousa é diferente, você apaga ali, você não precisa tirar a partir do momento nada dela, você apaga e escreve de novo, que hoje é diferente, que a tecnologia vai avançando, né? Também, né? Nas chamadas tábuas, escreviam com uma espécie de estilete. Então pensa bem, ou marcador de ponta fina, um estilete e um marcador de ponta fina, eles escreviam ali. Então poderia escrever, né, apagar. Isso ficou o quê? Isso foi bem mais fácil, porque pensa bem, às vezes não é tão fácil encontrar e a partir do momento de fazer, vocês sabem que a partir do momento de, não é uma época tão evoluída, a fazer outro ficava difícil. Então você aproveitava o mesmo, né? Só timava a camada de cera. Então, de origem animal, o pergaminho conquista o Ocidente e o Oriente Médio na Antiguidade por sua durabilidade. Este material foi usado amplamente nos mosteiros da Idade Média para preservar diversos textos feitos a partir de pele de animal. Até hoje é utilizado para documentos importantes, pois além de durável, dificulta a falsificação. No Brasil ainda há fabricação artesanal de pergaminho. Pensa bem, lá atrás na Idade Média, e até hoje é utilizado, porque a durabilidade tem durabilidade, então dura muito tempo, um tempo elevado, né, a partir do momento, e dificulta o que? A falsificação. Vocês sabem que existem pessoas que falsificam documentos, as coisas tudo, para se dar bem na vida, né? Que às vezes o que? Se dar bem na vida, às vezes se dá bem mal, porque quem faz as coisas erradas, a partir do momento que você falsifica um documento, né, o que acontece? Você está fazendo uma coisa errada. Né, a falsificação de documento. O que? Você pode, né, pode pagar pelo que você fez de errado. Por isso que a gente tem que saber o que fazer, o que é certo. O documento seu é o seu documento, né? Você tem um documento público, você tem um documento particular, aquele documento é aquele documento, tem que ser aquele documento. Você não pode alterar um documento dos outros, né? Vai te dar aumento do documento, vai te dar aumento, então a pessoa paga e é merecido pagar, porque você não pode alterar as coisas para se dar bem na vida, né?
tem que fazer as coisas certas, de todo mundo. Por isso que, graças a Deus, vocês estão estudando para ser pessoas boas, pessoas que realmente o quê? Pensem num futuro melhor para você, para sua família, tudo, né? Então, vamos continuar o conteúdo, né? Meus queridos alunos, agora vamos falar um pouquinho do Egito Antigo, né? Que vocês gostam, né? Já comentei um pouco em sala de aula, eu sei que tem alunos maravilhosos que participam, né? O sexto A é uma sala muito boa, né? São alunos bons, né? Que realmente o que tenho muita saudade de vocês, né? Espero estar de volta logo, né? Talvez não vamos voltar tão logo devido a essa epidemia. Se cuide, use máscara, né? Se sair, use máscara. O melhor é nem sair, ficar em casa para proteger vocês e seus familiares, né? Vamos continuar então falando, né? Civilização egípcia, que cresceu às margens do rio Nilo. O Egito Antigo foi cenário de grandes civilizações da antiguidade, né? Ficava localizado no extremo nordeste da África, em uma região de deserto, e se dividia no sentido sul-norte por um vale pequeno fértil onde corre o rio Nilo. O rio Nilo é a dádiva do Egito. Só existe o Egito por causa do quê? Do rio Nilo. Então, é de extrema importância o rio Nilo, né? Vocês sabem disso, né? Até já comentamos um pouco sobre isso, né? Que tem aluno que trouxe até novidade para nós na sala de aula, e isso é muito importante, né? A civilização egípcia era formada por vários povos, separados em diversos clãs e acomodados em grupos denominados nomos, que a partir do momento que esses grupos nômades, né, eles operavam como se fossem estados independentes, Em 3000 a.C., os nomos, né, os monos se juntaram criando dois reis, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Por volta de 3200 a.C., os dois reinos foram unidos por Menes, rei do Alto Egito, e que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. Então pensa bem, ele foi o primeiro faraó, né? O primeiro faraó. Ele uniu o Menes uniu tanto um quanto o outro. Então com a unificação, o Egito passou a ser um poder centralizado. Começar a partir do momento nesse momento vai começar o grande período de auge, ou seja, vai levantar o Egito na sociedade egípcia. Então acontece um grande período de auge da sociedade egípcia, né? A época dos grandes faraós, né? Então a época dos grandes faraós. Vamos comentar um pouquinho agora da sociedade egípcia, a sociedade egípcia. Então, quando nós falamos de sociedade egípcia, a sociedade do Egito Antigo tinha formação de organização eficiente, no entanto injusto, que garantiu seu funcionamento e expansão. A sociedade era hierarquicamente, né, organizada, né, e hierarquizada também, ou seja, né, existia né, a partir do momento né, a hierarquia. Né, tinha aquele estava acima, aquele estava abaixo, como é hoje, né? Nós temos no mundo capitalista, né? Então, hierarquicamente era organizada. Cada seguia tinha suas atribuições e os poderes determinados, onde o grupo que detinha menos poderes obedecia quem estava acima. Então, veja bem, quem tem bastante poder, hierarquicamente organizado, quer dizer aquele que a partir do momento estava acima, ele mandava, né? E tinha sua hegemonia. Quem estava por baixo tinha que acatar o que o outro fazia. Então a partir do momento então é uma sociedade, né, que a gente até comenta é o modo de produção asiático, a exploração do homem pelo homem, né? Então, hierarquicamente, né, a partir do momento organizada desta forma, né? Então, existia as camadas sociais, né? As camadas sociais, né? Então, comentando, o faraó. Então, veja bem, né? O faraó era quem governava o Egito. Ele tinha
todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Hoje eu não tenho, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Até no Brasil teve época até que teve 4 poderes na Constituição de 1824, que tinha o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador, né? Então, veja bem, lá existia o quê? Né? A partir do momento, né? Mas o certo, o quê? Que foi criado com Montesquieu, tudo, né? Que começou com Aristóteles, Montesquieu, que criou, que dividiu os poderes direitinho. O que acontece? Esses poderes, a partir do momento, é dividido. Só que ali no Egito, não. O faraó detinha todos eles. Tanto o judiciário, como o poder executivo, legislativo, então estava tudo na mão. Além disso, era reconhecido como um deus. Não existia nenhum tipo de eleição ou processo para a escolha de um faraó, pois o poder era passado de pai para filho. Era o que? Vitalício e hereditário. O faraó ficava com a maior parte dos impostos recolhidos. E a sua família era muito rica. Os membros da família real moravam em palácios de alto luxo. Era comum o faraó ordenar a construção de pirâmides para que seu corpo e riqueza fosse colocada após a morte. Então ele construía, pode ver, Quéops, Quefreme, Querino, todas que tem pelo nome de muitas pirâmides, que a partir do momento que o faraó ele criava o que, construía pirâmide para ter o que, passou para ele a partir do seu sepultamento. Então criava que a pessoa trabalhava tanto tempo para poder construir aquelas pirâmides e para poder o quê? Ser o sepulcro do faraó, né? O sarcófago, as coisas tudo. Então isso que acabava. Então, pensa bem. Então isso. Agora, existia o quê? A outra camada. São sacerdotes. Porque a religião ali é muito bem vista. Muito bem, as pessoas são religiosas. Né? Então, o que? Na categoria poder, os sacerdotes só estavam abaixo do faraó. Então, pensa bem, ele já ficava o quê? Tinha o faraó e a partir do momento vem o quê? Os sacerdotes. Né? Eles organizavam os rituais, festas e atividades religiosas no Egito Antigo. Os sacerdotes tinham muito conhecimento sobre características e funções de cada deus egípcio. Organizava os templos rituais depois da morte do faraó. Alguns sacerdotes, após a morte, chegavam a ser mumificados e tiveram seus corpos depositados em pirâmides. Olha para você ver, as pirâmides não eram para o faraó. O sacerdote era tão importante, alguns chegavam a partir do momento que ser também, né, depositados em pirâmides, né, que a partir do momento era o que? Só o faraó. Chefes militares. Os chefes militares faziam a guarda do território egípcio. Em tempos de guerra, ganhavam evidências na sociedade. Eles tinham que organizar o exército para que vencesse a guerra, pois uma derrota podia custar a vida do chefe militar. Pensa bem, né? O chefe militar ele ia o quê? Ele ia para ganhar, ou ele ganhava, ou podia até perder a vida. Então não era tão fácil assim, né? Ele tinha a partir do momento que realmente lutar para poder vencer as batalhas. Então, o que acontece? Escribas. A função dos escribas era escrever hieroglífica e demótica. Então pensa bem, né? A escrita egípcia. Então a hieroglífica e demótica era a escrita egípcia. Eles registravam os principais fatos da sociedade e principalmente da vida do faraó, porque o faraó era a figura mais importante ali. Os escribas escreviam o quê? Em um papel confeccionado de fibras de planta de papiro. Lembra, né, falando lá atrás, nos egípcios utilizavam papiro, né? Nas paredes das pirâmides e nas placas de pedra. Então, além disso, eles controlavam as taxas cobradas pelo faraó, né? Por isso que fala que ele era o quê? Os olhos e o ouvido do faraó. Os escribas eram de extrema importância, sim. Eles que a partir do momento que ali junto com o faraó, que administrava e que fazia o serviço, né?
Então, o povo egípcio, a maior parte da sociedade era constituída por artesãos, lavradores, pastores e comerciantes. Então, essa classe tinha que trabalhar muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Olha a diferença entre classes sociais. Uns trabalham para poder o quê? Para sustentar o outro. Aí o modo de produção asiático. Às vezes era chamado pelo faraó para trabalhar em obras públicas sem receber nenhuma recompensa. Então, além de fazer todo o trabalho, né, sofrer, eles trabalhavam muito para sobreviver, ainda chamavam ele para fazer serviço, né, obras públicas, as coisas tudo, sem ganhar absolutamente nada. Pensa bem, toda época tem o quê? Que as pessoas que sofrem e outros que vivem, né? Que tem uma vida bem mais tranquila, né? Os escravos eram povos capturados em guerra, né? Trabalhavam sem receber salários, recebiam apenas roupas velhas e comida para a sobrevivência. Muitas vezes recebiam castigo de forma de punição. Talvez também naquela época existia a escravidão, né? E era o que? A partir do momento que o escravo era capturado em guerra, vencia a guerra, pegava aqueles povos e passava a ser escravo lá no Egito. Então, realmente a escravidão começou bem lá atrás. É triste saber que lá atrás já tinha escravidão, depois começa novamente a escravidão, né? Então isso foi, né, é uma coisa muito triste na sociedade, né? Então o que acontece? Um para servir o outro, né? O antigo Egito, a economia era o quê? A atividade econômica fundamental no Egito era o quê? Era a agricultura. A agricultura é a atividade econômica fundamental no Egito. No entanto, os egípcios também faziam trabalho voltado para artesanato, pecuária, pesca, caça, extração mineral. Mas o principal mesmo era a terra fértil, né? A partir do momento do rio, né? Devido ao rio Nilo. Então é a partir do momento do que? A principal atividade econômica no Egito. Lembre, responde aí. Já respondeu? Agricultura, né? Então, pensa bem que é o setor primário, né? Eles trabalhavam com o setor primário, Então, a agricultura, né? Então, vocês sabem, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, né? Secundário, indústria, terciário, comércio, transporte, a prestação de serviço, né? Então, tem tudo isso, né? Que nós vamos comentar bastante, e talvez nós até estaremos juntos em sala de aula, né? Agricultura e sistema de produção. A área fértil às margens do rio Nilo ofereceu excelentes condições para a agricultura. Os egípcios colhiam diversos itens da área e no entorno do rio. Então, veja bem, o papel usado pelos escribas também era cultivado ali. Então, veja bem, para maior eficiência da plantação, eles usavam o arado, equipamento puxado por bois ou homens, para ajudar na plantação das sementes. Veja bem, é tipo assim, poderia o quê? Ser equipamento puxado pelos bois, mas também pelo homem. Então quer dizer que os escravos sofriam bastante. Pensa bem, eles que faziam esse trabalho. Só eles? Não. Vocês sabem o que? Tinha os camponeses, tinha a partir do momento os artesãos, essas pessoas também o que? Sofriam bastante. Então pensa bem que a vida nunca foi muito fácil, né? Nunca foi muito fácil. Por isso que nós temos que lutar e estudar para melhorar a nossa vida. Todos nós, né? Não é fácil? Não, mas temos que lutar, né? Então, veja bem, os egípcios, né, fizeram também um sistema de irrigação constituído por canais e diques. Eles faziam o quê? Para aumentar, para poder a atividade agrícola o quê? Ter o maior, né, aumentar seu território, que pudesse o quê? Mexer com a agricultura. Se era pouco, tudo, se eu a partir do momento faço a valeta aqui, faço o rio para lá, para cá, no delta, essas coisas tudo, o que acontece? Ele vai, sistema de irrigação e diques, ele vai o quê? A partir do momento indo para o lugar que eu vou levando para um lugar para o outro, vai aumentando que a área de agricultura, até porque a região é desértica. Então, a partir do momento eu aumentando, eu tenho o quê? Maior número de colheita, vou colher mais, né?
Agora vamos falar uma coisa, né? Pesca e caça. O rio Nilo oferecia uma grande quantidade de peixe, por isso a pesca era praticada lá. Os pescadores eram, né, a partir do momento que eram os pescados, né, os pescadores que eles caçavam, né, perdão, os pescadores, né, pescavam e depois o pescado era vendidos e usados como alimentação pelos egípcios. Animais como coelhos, crocodilos, hipopótamos eram caçados pelos egípcios para o consumo. Então esses outros animais também eram caçados pelo povo egípcio. Então não é só falar assim, só esse, não. Eles a partir do momento tinham certa diversificação de animais, né? Egito Antigo, religião. Né? E é muito interessante falar da religião, né? No Egito Antigo, a população era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses e que este tinha poder específico e agiam na vida das pessoas. Os deuses tinham o corpo metade humano e metade animal sagrado. O deus Horus, por exemplo, deus da vingança, é representado com a cabeça de um falcão e o corpo humano. Pensa bem, os egípcios antigos realizavam rituais, oferendas em homenagem a Deus. Dessa forma, eles achavam que conseguiriam ajudar os deuses e teriam prosperidade em suas vidas. No Egito Antigo havia vários templos que eram construídos para o que eles faziam os templos para homenagear. Homenagear quem? Os deuses. Cada cidade tinha um deus protetor. Então, veja bem, né? Por isso você fala politeísta, porque a partir do momento que possui vários deuses, vem poli, são o que? Poli é vários, monoteísta é um, né? Então, os egípcios também acreditavam na vida após a morte. O povo acreditava que o morto passava de uma espécie de julgamento no tribunal de Osíris, né? Então, para os bons existia o que? Uma espécie de paraíso. Para os ruins, né? Mesmo que, né? Comeria, né, a partir do momento, né, Amut, né, salvo engano, que eu não estou me lembrando muito bem, mas eu acho que é Amut, né, comeria o coração, comeria seu coração. Então veja bem, né, eu acho que é Amut mesmo, se não for, depois eles dão uma pesquisada aí, que vocês são bons para pesquisar, né, mas acho que é o Amut que comia o coração. No Egito Antigo existia o que? Mais de 1.500 divindades que esclareciam, né? Esclareciam a criação do mundo, mostravam as formas da natureza e outros conceitos da vida. Então pensa bem, tinha também a sua evolução. Então pensa bem, então, e esses são o que? Né? A partir do momento, a importância da gente ver, né? O povo egípcio, ele também teve bastante evolução, né? Então, continuando, né? Vamos comentar um pouquinho mais, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Egito, né? Agora, a gente firmando no aspecto histórico, a gente prestando bastante atenção, né? Vamos analisando cada fato. O Egito tem muito ainda, tem alto, baixo império, tudo para nós falarmos, né? E por enquanto nós falamos pouco ainda, né? Tem vários deuses, né? Do qual não lembro tudo. Tem o Mut, a deusa mãe, Osíris, o deus da vida, né? O deus da vida, né? O Sete, me parece, é o deus do caos. Ísis, a deusa da ressurreição, né? Essa não dá nem para esquecer. Horus, o deus da vingança, né? O Tote, que é o deus do conhecimento e sabedoria, né? O Anubis, filho de Osíris, né? Então, dessa aqui, né? Então, tem vários deuses, né? Ra-Atum, salvo engano, responsável pela criação do mundo. Tem vários outros, né? Então, Bastet, deusa da felicidade, não, é deus da fertilidade, salvo engano, né? Mas isso, os deuses egípcios, é só você puxar que, né, tudo, mas não dá para lembrar de todos também, né? Tudo de bom para vocês, meus alunos. Fiquem em casa, se sair, use máscara. Eu vou continuar gravando vídeo para vocês. Hoje eu gravei um pouco, mas não vou falar muito do Egito, né? Não vou contextualizar também com outras épocas. Tudo de bom para vocês. Desejo que vocês
tenho uma vida maravilhosa, estou com muita saudade, mas a gente também tem medo. Eu não estou nem saindo de casa. Eu fico aqui, gravo vídeo para vocês, né? E não deixo meus filhos. Meus filhos não saíram nem um dia depois daquilo lá, estão em casa. Só eu saio para comprar alguma coisa, né? E tem que fazer, tem que sair, né? Eu saio de máscara, né? Saio de máscara, aí não arrumei aquela outra máscara, não sei até como é que chama, que você põe na cabeça assim, né? Fecha aqui na frente e põe a outra máscara por baixo ainda. Aí você fala, por que tanto isso, professor? Eu não quero morrer, ué. Eu não quero morrer, eu tenho meus filhos para criar, né? Eu tenho minha esposa, não quero deixar ela ir cuidar dos filhos sozinho. E realmente eu faço tudo isso, porque temos que pensar na nossa saúde. E vocês têm que pensar também no de vocês e pensar nos pais de vocês, né? E dos avós. Não é assim, não tem idade, não. Você sabe que pessoas vão embora com qualquer idade, né? Então vamos pensar, vamos ter fé em Deus. Também não precisa ficar com medo, mas só fazer as coisas certas. Né? Realmente não vai falar assim, eu vou sair na rua, não preciso ficar com medo. Lógico que preciso. Sair na rua, você está correndo risco. Né? Então, vamos pensar e vamos ter fé em Deus, meus grandes alunos do 6º ano. E tchau para vocês. E assista meu vídeo, hein? Assiste, presta atenção e faça as minhas atividades. Hein? Eu mandei agora, não mandei antes. Tinha os trabalhos, tudo que eu mandei para outra sala, mas para vocês eu fiquei com medo, porque a vez de sair e fazer trabalho, me deu um pouco de medo, né? Tchau, meus queridos alunos e alunas, todos vocês, que sejam felizes e prestem atenção nos estudos. Tchau. Fiquem com Deus, que um dia eu quero estar junto com vocês de novo.